Mas minha pergunta para o senhor, ainda mais para o senhor que é um professor, é a gente sintetizar em alguns minutos ou segundos, para a gente poder até fazer um bom corte e disseminar, porque ainda existem brasileiros, inclusive com formação na área jurídica, e brasileiros que não têm nenhuma formação na jurídica, que acreditam que o processo que está ocorrendo, ele é um processo normal, é um processo legítimo, um processo digno, e que acreditam que não há perseguição contra isso daí. Então, de uma maneira, peço ao senhor professor, ao vivo, de uma maneira simples, vamos explicar para o cidadão brasileiro. Brasileiros, esse processo é uma fraude processual. Claro que sim, claro que sim. E é muito claro tudo isso, porque, veja, nós temos aqui um tabuleiro de xadrez, que a regra é deles, as peças são deles, e não as do povo. O Código de Processo Penal brasileiro é uma lei criada pelo povo, que traz a forma como o processo deve ser seguido. E a forma como esse caso está seguindo, é evidente que assim o está para que seja mais célere, para que seja mais rápido. Olha só, todas as estratégias adotadas nesse processo deixam claro tratar-se de uma perseguição política. Por quê? Esse processo deveria começar em primeiro grau. O que seria isso? Como foi na Lava Jato? Primeiro grau, TRF, que é o segundo grau, STJ e STF. Mas isso demoraria muito. Como eles têm pressa em tornar Bolsonaro inelegível e eliminá-lo das ruas, eles mudaram a regra para começar esse caso já no STF. E eu explico. Desde 2005, a regra é que ex-mandatário não tem prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? É ser processado no STF. Então, a prerrogativa de foro diz respeito à cadeira que se ocupa. Desde 2005, não está na cadeira, não tem prerrogativa de foro. Porque o foro é da cadeira e não da pessoa. Ex-presidente, primeiro grau. Não está mais na cadeira de presidente, não é no STF. O que eles fazem? Eles mudam essa regra e dizem, então, que ex-presidente continua tendo prerrogativa de foro. Uma regra de 2005 é mudada agora, levam esse caso para o STF com esse entendimento. Acontece que o regimento interno do STF dizia que quem tem prerrogativa de foro é julgado pelo plenário. Só que ser julgado pelo plenário nesse caso demora um pouquinho mais do que eles queriam. Ser julgado pelo plenário, por exemplo, tem o André Mendonça, que poderia pedir vista do caso e atrasar o julgamento. O que eles fazem, então, em 2023? Eles alteram o regimento interno e jogam esse caso para a primeira turma. Primeira turma onde só tem companheiros. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que é o relator, Fachin. Essa é a primeira turma. Então eles mudam o entendimento em 2023 para jogar esse caso para a primeira turma. Veja, mudaram 2 entendimentos consolidados para isso. Esse caso vai para a primeira turma. Não bastasse, para serem mais rápidos ainda, eles dizem o seguinte, que não vão intimar as testemunhas das defesas. Veja, isso não existe. O Código de Processo Penal, que é a lei processual penal que rege o processo penal brasileiro, criada pelo povo, diz que o Estado intima as testemunhas. Vem o juiz e fala, ó, nós não vamos intimar as testemunhas das defesas. Querem ter testemunhas? Tragam suas próprias testemunhas. Por que isso? Para que o processo seja ainda mais rápido. Não bastasse, eles fracionam em 4 núcleos. Por quê? Porque colocar todo mundo junto demora mais o processo. Eles fracionam em núcleos para terminar o núcleo do Bolsonaro por primeiro. Então, eles fazem todas essas alterações. Agora chegando ao ponto final, o nevrálgico da perseguição. Tá? Por que isso? Por que isso? Simplesmente para enganar essas pessoas que estão sendo enganadas. Para dar uma aparência de legitimidade. Você matar o seu opositor político é politicamente, historicamente muito caro. Você derrubar um avião, você matar, você prender sem processo. Então o que eles fazem? Eles criam um processo criminal para dar aparência de legitimidade, para enganar essas pessoas. E aí eles televisionam as audiências para vender para as pessoas que são facilmente enganadas que esse é um processo legítimo.
Porque então, colocando o Bolsonaro atrás das grades, colocando os bolsonaristas atrás das grades, eles eliminam o bolsonarismo do país e ainda tem o discurso de que foi um processo. Isso não foi uma perseguição. Essas pessoas tiveram direito de defesa. Vejam, fizeram perguntas, tiveram advogados. E então eles têm esse contraponto a combater a nossa argumentação. Então a gente vem e mostra essas irregularidades e eles vendem para as pessoas que são manipuláveis a informação de que foi um Estado legítimo que puniu essas pessoas por crime. Para vocês entenderem, na Venezuela, em Nicarágua, você não tem presos políticos, você só tem presos comuns. Você só tem presos por crimes comuns. Esse é o formato que vem se adotando desde sempre nas ditaduras. Por exemplo, Venezuela viveu isso de 2014 a 2017 de forma idêntica. Criaram processos criminais para perseguir opositores políticos, condenaram e prenderam os opositores políticos. Você prender um opositor político é muito mais eficaz do que você torná-lo apenas inelegível. Porque se você prende o Bolsonaro, você o elimina do mundo. Ele é ex-militar, ele vai ser preso em um quartel. Quartel não é como um presídio que está um líder do Comando Vermelho do PCC onde entra celular. Num quartel não vai entrar celular. As regras serão cumpridas à risca. Então Bolsonaro não terá contato mais com o mundo exterior. Não terá, não receberá visitas de pessoas que não seja a esposa e os filhos. Então, eles eliminam o Bolsonaro do jogo e o tornam inelegível para sempre. Porque ser condenado criminalmente fica inelegível pelo tempo da condenação. Se Bolsonaro for condenado a 40 anos, ficará inelegível por 40 anos. Diferente de uma cassação que fica inelegível só por 8. Então, tudo isso daqui foi muito bem montado, estruturado para enganar a trouxa, para manipular a população, para dar uma aparência de legitimidade, mas com a finalidade de eliminar o bolsonarismo das urnas em 2026. É isso que estamos vivendo no Brasil, o que a Venezuela já viveu em 2014. Igualzinho, o que tentaram fazer com o Donald Trump. Só que os Estados Unidos é uma democracia muito mais sólida e não conseguiram. Por quê? Porque os Estados Unidos já têm uma liberdade enraizada. A Constituição americana é de 1780, então veja, é sólida. Não conseguiram fazer isso com o Donald Trump, mas tentaram. Por isso que o Donald Trump está entendendo o que estão fazendo com o Bolsonaro e vai intervir com sanções. Jeffrey Checchini, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na Auriverde Brasil. Como sempre, muito bom poder te ouvir aqui, a nossa audiência sempre comentando bastante suas participações aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Ô, João, eu adoro estar aqui, essa audiência maravilhosa. Doutores, prazer imenso. Obrigado por esse chat, querido. Eu estou vendo as mensagens aqui pelo celular. Fico lisonjeado com o carinho de vocês. Estamos juntos, estamos todos do mesmo lado. Juntos somos mais fortes, todos juntos por um Brasil livre, um Brasil melhor e por justiça. Contem sempre comigo, é um prazer imenso estar aqui. Me sinto em casa. Parabéns, João, pela condução. Você está sendo incrível. Fica aqui minha admiração, o meu grande e forte abraço a todos. Obrigado, doutor. Um grande abraço para você também. Obrigado pelo carinho aí, para com a Auriverde e também com a nossa audiência. Um grande abraço. Muito obrigado.